Olá! O orçamento municipal para 2015 que tramita na Câmara de Campinas prevê investimentos de R$ 151 milhões para a assistência social. Os conselhos municipais que atuam nesta área entregaram nesta semana aos vereadores um documento solicitando que seja feita uma emenda à lei orçamentária para que esse valor fique em 249 milhões. Em 2014, a assistência social, que tinha uma previsão inicial de 140 milhões em investimentos, ficou com 152 milhões de reais, incluindo verbas do governo estadual e federal. O programa Questão de Ordem inicia hoje uma série que vai discutir a previsão orçamentária para 2015 em diversas áreas, iniciando com a assistência social. E para isso, nós contamos com a participação dos vereadores André von Zuben, do PPS, e Luiz Socini, do PV, além da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Isabel Cristina Santos de Almeida. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que nós tivemos aqui uma audiência pública que discutiu amplamente todos os valores do orçamento de 2015 e a assistência social foi um caso à parte, que inclusive agora nós vamos detalhar sobre isso. Isabel, seja bem-vinda. Eu gostaria já inicialmente que você nos explicasse o seguinte: na proposta dos conselhos, eu estou inclusive com uma cópia aqui desse documento, assinam o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, são os que assinaram esse documento. Vocês falam dessa emenda, esse valor de 249 milhões, chegaria a 5,5% do orçamento do município. Por que esse valor e por que vocês falam nessa carta de um compromisso que Campinas teria de chegar em 7% em 2016? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, tem um compromisso que ele é anterior, né? Quando o prefeito da cidade estava candidato, ele e o outro que era adversário, nós dos conselhos nos organizamos para eles assumir a política da assistência social enquanto uma política de direito e de Estado, né? Ele assinou um compromisso com esses conselhos em outubro de 2012. É bom trazer todo esse trajetório, né? É importante dizer também que a assistência social é uma política de direito, está garantido na Constituição de 88. E aí, na LOAS de 93, há todo um percurso de legitimar essa política enquanto uma política de direito. Você fala de um orçamento de 151 milhões para assistência social, mas dentro de um orçamento global da cidade de 4 bilhões e 500 milhões de reais, né? Então, é extremamente importante uma política tão importante para a cidade, que vai cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente deixa para essa política um valor de 151 milhões de reais para cuidar de uma cidade que hoje, né, 90% do serviço prestado nessa política é prestado pelas entidades de assistência social, né? E que há 10 anos, o ano que vem vai fazer 10 anos. É importante dizer que o Conselho da Assistência de Campinas, ele vai fazer 20 anos no ano que vem. E 10 anos do Sistema Único da Assistência Social. E nós estamos implementando o Sistema Único da Assistência Social, né? Nós precisamos de investimento para quê? Uma cidade com 1 milhão e quase 200 mil habitantes, né, numa desigualdade social enorme. Quem atende essa população que se encontra em situação de vulnerabilidade? O valor de 151 milhões hoje, ele vai apenas atender quem está na rede agora. Quem já está sendo atendido. Quem já está sendo atendido. Isso, para um conselho de direito, para os conselhos de direito que discute políticas sociais nessa cidade, nós temos que avançar nessa discussão. Ok, daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre esses avanços, mas agora eu vou falar com o vereador André von Zuben, que inclusive na audiência pública entregou esse documento ao secretário de Finanças aqui de Campinas, o senhor Hamilton Bernardes. Eu gostaria que o senhor falasse da recepção desse documento e por que o senhor foi o primeiro, inclusive, a levantar essa bandeira e entregou o documento ao secretário municipal. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho já
histórico de vida ligado à área de assistência, né? Já presidi entidades aí que eram cofinanciadas aqui pela prefeitura, de criança e adolescente, já tive a oportunidade de presidir o Conselho de Entidades da FEAC e também fui vice-presidente da FEAC. Além de ter sido membro do Conselho Estadual de Assistência Social, inclusive na época que estava sendo criado o SUAS. Então eu participei diretamente da criação do SUAS. E é até legal, Isabel, falar disso, porque o tempo passa tão rápido e já está completando 10 anos dessa luta, né? Que era uma luta para que a política de assistência fosse de fato instituída como um direito, né? Então acho que isso é uma conquista que a gente tem que valorizar e eu tive a satisfação de participar no momento em que isso estava sendo criado. Então, quer dizer, tem um histórico já de ligação. Recebemos as demandas, né, dos conselhos, aí, dos 5 conselhos que você já mencionou, que apresentaram essa proposta de aumento do valor destinado para assistência na lei orgânica. A gente sabe que a peça orçamentária ela é muito difícil de ser mudada, mexida, porque os valores eles estão todos já alocados, né? Quer dizer, ou seja, você vai ter que fazer uma realocação. Então, sempre isso é uma coisa muito difícil. Mas nós temos tido, né, uma preocupação nos últimos anos de ter um orçamento melhor, ou maior, para a área da assistência, né? Se você for reparar, até nos dados que foram apresentados, de 2012 para 2013, teve uma recomposição da ordem de 50 milhões de reais, o que reestabeleceu um outro patamar na ordem de 3,6% Mas porque a do gente total. tinha tido uma queda, não é isso, no histórico? Exatamente, por isso que eu estou falando que recompôs um outro patamar do que estava sendo aprovado aí e executado nessa área, né? Foi uma recomposição aí desse valor. E a partir daí, tem se mantido e até aumentado um pouco, já em 2014 houve um pequeno aumento nisso. Agora, o que está colocando é a necessidade da gente tratar de fato a assistência como uma política pública e para isso, assim como é feito, por exemplo, na área da saúde, né, você tem na área da educação também, como os direitos, e onde a prefeitura tem, inclusive, no caso, mínimos a serem investidos, a gente gostaria que a área da assistência tivesse o mesmo tratamento, porque ela sempre foi relegada, de um modo geral, isso não é só Campinas, isso é uma política nacional, né? Como uma visão assistencialista e até de, assim, algum recurso para ajudar, né? Mas, assim, não como uma política de fato. Tanto que foi bem lembrado pela Isabel, que a maior parte das pessoas atendidas nas diversas áreas de assistência, elas são feitas por ONGs que, muitas vezes, até executando sem auxílio, né, sem cofinanciamento, depois, muitas vezes, acabam recebendo, mas, ou seja, é a sociedade que tem assumido um pouco esse papel. E Campinas tem uma sociedade bastante vibrante, dinâmica nisso. Então, só para eu entender, um pouco as ONGs recebem do governo municipal, algumas do governo federal e estadual, e a sociedade civil também através de doações, é isso? Isso tá. Mesmo. Ou de produtos que são comercializados pelas ONGs para fazer frente às suas despesas, né? Então, de um modo geral, inclusive, você tem que ter esse dinheiro, recursos próprios que a gente chama no cofinanciamento, né? Então, o que se quer é que tenham uma condição de, ao longo dos anos, o orçamento ir caminhando para atingir patamares dignos dessa política. Inclusive, as próprias discussões aqui no município, nos conselhos, na política de assistência, eles têm defendido a questão de Campinas atingir o 7% do orçamento. E para que isso ocorra, você tem que ir aumentando gradualmente. É difícil você fazer isso de uma única vez. A gente sabe, eu acho que a gente tem que sempre considerar as dificuldades, porque senão a gente não consegue fazer a implementação. E o que a gente está querendo agora é que esse salto seja dado, né? Quer dizer, que a gente caminhe nessa direção, porque senão também a gente vai ficar no mesmo patamar que foi esse patamar recomposição que aconteceu em 2013. Ótimo. Então agora nós vamos falar com o vereador Luiz Rossini, vereador também que durante
a audiência pública, defendeu que seja revisto o valor de 151 milhões de reais para assistência social. Vereador, por que o senhor entende que é preciso dar esse salto e que hoje a assistência social também precisa de um percentual um pouco maior? E na sua visão, até porque a gente percebe que o secretário de Finanças ele ficou um pouco reticente, de que maneira a gente consegue pensar em remanejamento de verbas para que a assistência social seja contemplada? Bem, primeiro, cumprimentar a Isabel, o vereador André, você, quem nos assiste. Eu, outro dia, fiquei estarrecido com uma notícia que eu li no jornal, o Correio Popular, que dizia que Campinas possui 29.560 famílias inscritas no programa Bolsa Família. E nos dados da reportagem diziam que essas famílias, dos critérios para que elas possam estar no programa, é que elas estejam na linha de pobreza, né, ou até de pobreza extrema. Para a gente entender, hoje a linha de pobreza é quanto? Você pode, uma média de renda per capita, tem alguma coisa, acho que é... 140 reais? Per capita. Per capita. Viver com 140 reais por mês, né, a gente sabe que é um sacrifício. O que me chamou a atenção é que cada família tem em média 4 pessoas, nós estamos falando, pela reportagem, cerca de 120 mil pessoas, que é 10% da população de Campinas. Sim. Então, imaginar que Campinas, uma cidade rica, que está na região mais rica, no estado mais rico desse país, né, um dos maiores PIBs... 2% do PIB do país está nessa cidade. Está aqui, a gente ter 10% da população vivendo nessa situação de vulnerabilidade, é uma coisa que me chamou a atenção. Aliás, esse número ele foi depois na audiência pública, a Mariana até falou de 142 mil, parece, pessoas em situação, segundo o mapa de risco de vulnerabilidade da cidade. Isso é um indicativo de que nós precisamos sim ter políticas nas áreas sociais que deem conta de atender a demanda dessa população. Essas pessoas são as que mais precisam da atenção e da ação do Estado, no caso aqui do município. São as famílias que precisam de um apoio maior, tanto para colocar as crianças na creche, para dar a condição adequada de atendimento à saúde. É claro que olhando esse número que os conselhos trouxeram, certamente isso é resultado de um estudo, de vários programas que os conselhos consideram importantes serem desenvolvidos para atender. E uma das coisas que a gente precisa, assim, é mudar esse foco de política assistencialista. As ações elas têm que ser estruturantes, direitos, mas assim, para que você tenha ações que, inclusive, permita essas famílias, essas pessoas, um dia a estarem numa outra realidade. Então, nesse sentido, foi que já preocupado com esse dado que eu vi no jornal, confirmado depois pela sua vice, né? E pelo conselho que trouxe os dados Inclusive, aqui. lembrando que a Maria Helena, que é vice-presidente do conselho, está aqui com a gente também, está nos bastidores acompanhando aqui o nosso programa. É a Carmen, assim, a Marilena é sociedade civil, Sim. Eu sou sociedade civil. A vice-presidente é a Carmen. Que o conselho é o representante do poder governo, público. do poder público. Mas de qualquer jeito, ela é uma pessoa que está... A Marilena é uma pessoa extremamente ativa nessa discussão, né? Independente do presidente lugar. Presidente honorária sempre, porque ela Pronto. tem aí já um histórico de serviço. Então, e ela falou em 142 mil pessoas nessa cidade. Esse número está no Plano Municipal de Assistência Social, né? Isso, esse número. Então, aparece. nesse sentido, eu defendo que a gente tenha, assim, repensar. Como o vereador André Von Zubin disse, não é uma tarefa simples agora, depois da peça orçamentária elaborada, em que cada secretaria já fez o seu esforço de adequação, você fala, bem, tirar 150, não é 150, quase 100 milhões. 100 milhões, da onde virá, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer esse esforço, dialogar com o governo, porque eu pelo menos não acho admissível que Campinas continue com esse dado. Né? Eu acho, um dia, talvez a gente não precise de tanto recurso, né? Quando a gente conseguir que essas pessoas atinjam uma outra condição, tenham autonomia para poder sobreviver, oferecendo... Nós temos que capacitar, qualificar. Na reportagem, inclusive, eu queria lembrar, teve uma mãe que fez o seguinte relato no jornal. Ela tem 4 filhos, ela é semi-analfabeta, não consegue arrumar emprego porque não tem uma condição financeira, e ela
não tem com quem deixar os filhos, nem todos estão em creche. Então ela não pode trabalhar para ficar com os filhos e não tem como sair dessa situação. Então essa mãe, ela precisa ter oportunidade de ter acesso à alfabetização, à profissionalização, quer dizer, dar condição para ela. Enquanto ela faz isso, as filhas... Política de direitos. Política de direitos. E essas crianças precisam estar abrigadas, atendidas em alguma entidade. Só distribuição. Tá ótimo, então. Nós vamos para um breve intervalo e aí na sequência a gente continua falando sobre isso. Não sai daí, questão de ordem volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje faz seu primeiro programa sobre o orçamento de 2015, começando pela área da assistência social, que pede, inclusive, que a verba inicialmente prevista de 151 milhões de reais seja em 249 milhões. Isabel, você disse no intervalo que tem algumas considerações a respeito da fala dos vereadores. Isso. Eu só queria trazer essas duas falas para dentro de um sistema único da assistência social. E para o público que está aí, nós se organizamos em sistema da mesma forma que a saúde. É um modelo da saúde, né, voltado para a política da assistência social. Né? Da mesma forma que tem o posto de saúde, que é a entrada do sistema da saúde, hoje no Sistema Único da Assistência Social nós temos CRAS. Né? Hoje, quantos CRAS nós temos na cidade de Campinas? 11. E 5 DAS. Esses 11 CRAS não dá cobertura da cidade inteira. Então, provavelmente, esse número de 142 mil pessoas pode ser maior, porque nós não temos cobertura da cidade inteira. Ele pode estar defasado. Né? É extremamente importante a gente ter essa clareza. E também entender que, para fazer um sistema funcionar, a gente tem que pensar nesse orçamento a partir de um sistema, onde 90% do serviço feito por esse sistema é feito pela sociedade civil, né? Que vem de uma política de assistencialismo, né? E que o recurso repassado para essa política mantém essa situação ainda, né? Não é a partir do piso e dos gastos da entidade que é pensada essa política, ou a partir do sistema. Ele é posto ao longo de muitos anos nessa cidade. Nós não temos o custo dos nossos serviços. Isso é uma questão muito séria. Então, por exemplo, hoje esses 151 milhões dá simplesmente para manter. Para manter. Né? Não dá para abrir um novo projeto, sim, eu vou dar um exemplo trabalho. Bem claro para você da situação das ONGs esse ano. Se repassou 6,30%. O aumento salarial foi de 7,5%. 1% veio da sociedade civil. E isso não é 1%, é 1% de todos os gastos. Esse gasto é bem maior. Né? Não tem a dimensão, quando se pensa no orçamento, né, o quanto custa cuidar dessa família. Porque nós não falamos mais cuidar de criança. Né? Dentro da família nós temos a criança, nós temos a pessoa com deficiência, nós temos o idoso. Né? Então, a mulher, né? São todas essas questões que vai. Aí você olha para uma cidade como Campinas, eu vou pegar uma região que eu conheço, Noroeste. Né? Tem 2 cidades. Tem a cidade, que é Campo Grande, Campinas, Campo Grande, e tem a cidade que é o Jardim Aurélia, que divide essa cidade uma rodovia. Quantas escolas essas crianças acessam nesse território? Quantos CRAS você acha que nós temos na região Noroeste? 2. Para uma população de 140 mil pessoas.
né? Quantos serviços de política da assistência nós temos para uma população de 140 mil pessoas? Isabel, 18. Explica o que significa Né? a palavra CRAS para o Isso, pessoal. é CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, a porta de entrada. Então, quer dizer, alguém que está em situação de vulnerabilidade, uma família, olha, se precisa procurar um serviço da Prefeitura de Assistência Social, vai no CRAS, é isso? Isso. Ok. É a porta de entrada desse sistema. Só que se ele morar no Valença, ele vai ter que ir no DAS. O Porque que é DAS? DAS é um distrito da assistência social. Tá, ele só está muda o no nome, território digamos para cobrir a abrangência que o CRAS não consegue cobrir. Sim. É extremamente importante a gente entender. E os serviços de proteção básicas, de fortalecimento de vínculo, de 6 a 14, de 15 a 24 e centros de convivência são extremamente importantes. O sistema, ele dividiu a política em proteções. Proteção básica, proteção de média e de alta complexidade. Né? Isso é uma lei federal. Isso é uma lei federal. Do SUAS. Ela é assim em todo o território nacional. Tá. Essa organização em sistema, ela está fazendo o ano que vem 10 anos. O que acontece na saúde também? É A isso. saúde, o posto de saúde é de baixa complexidade, você tem O o PA, PA que é de isso. média complexidade e os É hospitais que são de alta complexidade. A lógica é a mesma, mas a forma de você atingir, obviamente, seus objetivos da assistência. Agora é interessante, né? Porque Campinas, apesar desses dados são preocupantes, ela possui uma rede de assistência assim, bem estruturada. Um conjunto de organizações, inclusive Da com sociedade civil. da sociedade civil, né, com a FEAC ajudando. Eu não sei se você tem esse dado, Isabel, mas assim, você falou em custo, né? Quanto custa um programa, quanto custa essa assistência? Do custo da assistência, quanto que é bancada pelo terceiro setor, pela sociedade? E quanto que o Estado complementa? Porque, na verdade, as ações de assistência, eu não sei se tem agora, mas acho que uma curiosidade que eu gostaria de ter, né? Porque, tradicionalmente, as ações da assistência social, elas sempre surgiram, assim, na ausência do Estado. Inicialmente pelas igrejas, né? Com obras de caridade, né? Sim. Filantropia, hoje os voluntários. Então, quando o Estado não age ou age tardiamente, a sociedade age, né? Então, ela tem uma demanda, tem uma necessidade, se organiza. Muitas vezes elas têm condição de bancar por recursos próprios, né? O terceiro setor, a sociedade, isso. Mas só como a demanda vem aumentando, o próprio Estado acaba se utilizando dessas estruturas para desenvolver as suas Mas políticas o públicas. SUAS não veio Isso justamente para isso, para tentar, Que o Estado de certa se faça forma, presente. isso, para Que assuma o reverter essa papel- situação, não Que é? assuma o papel que é dele. A sociedade civil vai ser parceira na execução de um projeto. Sim. Isso é extremamente importante. não pode assim tirar a responsabilidade do As Estado. ONGs, Não, as ONGs elas são são- parceiras, elas estão lá. fazem Na parte da execução. rede executora. É isso? Correto. Entende? Você tem que ter as políticas públicas feitas pelo Estado, os Isso CRAS, mesmo. como ela mencionou, que é para você organizar o sistema. E as ONGs, elas atuam Ela como parceira. rede executora desse processo, aonde elas recebem. E aí, dependendo do serviço, viu, Rossini, algumas você tem uma participação que pode Isso ser de 10% da prefeitura, outras, principalmente as de maior complexidade, elas exigem às vezes 80%, 90% de aporte do poder público, porque elas exigem um grau de especialização muito grande. Mas então, eu diria que não dá para apurar exatamente, pelo menos assim, não de pronto, ter que fazer análise caso a caso. Mas o que é importante destacar é que eu diria com bastante segurança que a maior parte é bancado pela sociedade civil. A maior parte ela é dos recursos é que são significativo destinados esse para valor. assistência são feitos pelos voluntários, pelos sócios das entidades, pelas formas de você angariar com medidas de levantar fundos, né, com várias coisas que a gente já fez aqui nessa cidade, jantares e tudo mais. Então, a sociedade, se não fosse esse trabalho, não só da organização, né, que as ONGs têm, mas dos recursos que a sociedade coloca para ajudar, a situação seria bastante crítica na nossa cidade. Sim. Agora, do ponto de vista do poder público, eu pergunto aqui aos legisladores o seguinte: a gente percebe o SUAS vai completar 10 anos, justamente para tentar reverter esse processo, e a gente percebe que, se tratando de Campinas, inicialmente a gente teve um aumento, depois de 2009, 2010, de novo, descemos no investimento do município. E agora, como reverter isso, já que
Até às vezes para a sociedade vem incutido dessa ideia de que assistência social é feita através de doação, é feita através de jantares, de rifas. Como reverter esse pensamento do poder público, e será que Campinas está aberta a isso? Eu particularmente acho que sim. A nossa secretária, né, de assistência, ela é de carreira, ela tem uma trajetória dentro. A gente tem discutido, ela já veio na Câmara dialogar. Eu acho que existe. Eu não sei quais são os fatores limitantes lá, mas eu acho que acredito que a secretaria, principalmente o governo, esteja aberto a isso. A secretária até mencionou, parece que ela ligaria todo dia para ele para pedir alguma coisa, uma verba aqui para o secretário de Finanças, que é ele que dá, como se diz, o aval, ele que está sentado no caixa lá, né? Não, eu acho que existe espaço para a gente avançar nessas políticas. Eu até fiz um requerimento para tentar conhecer um pouco os dados, né, dessa população, porque existe um fenômeno que também é o seguinte, né? Campinas, ela acaba atraindo muita gente. Então, às vezes você se estrutura para atender uma demanda hoje, aí o ano que vem tem mais outra demanda de gente que chega. Não é só criança que nasce, muita gente, esse movimento migratório aqui. Mas eu acho que a gente tem inteligência, temos pessoas que conhecem disso, disposição no terceiro setor. Eu acho que se a prefeitura ajudar um pouco, a gente consegue, eu penso que a gente tem condição de reverter esse quadro. Uma coisa só que eu acho que a gente devia lutar, a questão do imposto de renda lá, do 1% para o Fundo da Criança e do Adolescente, de pessoa jurídica e quanto de pessoa física? 6, acho? 6. Eu acho que ao invés de ser facultativo, se o governo federal, o Leão, já disponibilizou, olha, até 1% eu acho que o governo federal deveria tornar esse repasse compulsório, né? Já nas declarações, ó, você separa 1%, vai para os fundos municipais, você separa 6%, porque aí, assim, facilitaria. Hoje as campanhas de doação, parece que as empresas têm medo de fazer, enfim. A gente precisa aportar mais recurso e todas as formas são importantes para dar conta de atender essa demanda. Eu queria lembrar o seguinte, a gente que acompanha já há um bom tempo essa área de assistência, a gente percebe que Campinas tem avançado, tá? Eu acho que a gente precisa reconhecer que o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, mais assistentes sociais para compor o quadro, a própria implantação dos CRAS, eu me lembro quando teve o primeiro, quer dizer, hoje já estamos com 11. Então, tem tido avanços, isso é fundamental. Para que essa sua pergunta, né, ou seja, que a prefeitura esteja mais presente na política pública. Agora, o que a gente tem discutido é que isso tem sido aquém da necessidade. Quer dizer, a gente precisaria ser um pouco mais ousado, né? E é nesse sentido, eu acho que a proposta que veio para o orçamento é da gente ousar mais, quer dizer, da gente avançar com mais rapidez para atingir metas que são fundamentais para equacionar essa questão da assistência no nosso município. Então, eu vejo sim, porque assim, eu tenho sempre uma preocupação da gente também não ficar dizendo, porque não parece que não tem nada, né? Tem muito esforço, né? A Isabel aqui, a gente, há quantos anos lutando juntos. Que tem a previsão de mais 5 CRAS e 5 CREAS, é isso? No plano municipal até 2016? Até 2016. 17? Ok. Então, tem todo um trabalho, a gente tem méritos, avanço, tem qualidade, tem serviços assim, de referência para o Brasil até. Então, a gente fica feliz desses avanços. O que a gente gostaria é que ele fosse mais rápido, né? Que a gente avançasse com mais celeridade, né? Para ter mais estrutura, mais condições de enfrentar essa situação que, como disse o vereador Rossini, quer dizer, numa cidade como Campinas, a gente deveria estar num outro patamar já. E é claro, quando a gente fala isso, não dá muitas vezes você fazer assim, bom, ficou um período sem nada, de repente tudo vai ser feito. Isso não acontece em nenhuma área de nenhum setor, né, de segmentos da prefeitura. Mas, pela importância, por ser uma política pública, é nesse sentido que eu acho que é importante essa proposta de aumentar o orçamento, porque com certeza a gente vai atingir mais rápido essa meta de CRAS, por exemplo, né, como uma das políticas. Na audiência pública, o PSDB se manifestou através do vereador Marcos Bernardelli, pedindo que o governo se sensibilize com essa situação. E agora, como vai ficar? Vocês esperam que o governo possa mandar uma emenda revertendo esse valor?
ou vocês vão conversar com o governo e os próprios vereadores é que vão apresentar alguma emenda nesse sentido? Qual é a tendência? Mas vocês vão me responder daqui a pouco, porque o Questão de Ordem vai para mais um intervalo e voltaremos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que a partir de hoje inicia uma série sobre o orçamento para o ano de 2015, justamente falando agora, nosso primeiro programa, sobre a assistência social. E a pergunta que eu fiz no bloco anterior é justamente qual é a tendência? A Câmara deve apresentar uma emenda, o Executivo deve apresentar uma emenda. Vocês já chegaram a conversar, inclusive a gente teve o posicionamento do PSDB, que também tem uma bancada grande aqui no Legislativo. Quem quer responder primeiro? Eu acho que depois a gente podia, depois do programa, para ser honesto, eu pelo menos não participei de nenhum movimento nesse sentido ainda. Né? Eu acho que provocado agora, quer dizer, nós já tínhamos sido provocados pelos conselhos na audiência, aliás, o documento chegou um pouco antes, mas André, eu acho que a gente podia conversar e ver uma forma de fazer isso, talvez um conjunto de vereadores apresentar emenda. O ideal seria que viesse de lá, né? Porque o duro de você fazer uma emenda é da onde você tirar. Né? Na hora que você vai outra falar, secretaria quer perder. Ó, eu vou tirar 100 milhões, eu vou uma emenda, aumenta em 100 milhões o orçamento da assistência. Tá. Você tem que falar de onde que vem isso. Mas você pode tirar um pouquinho de cada secretaria para dar o 100? Isso tem que ser uma coisa negociada. Então, eu acho assim, a gente deve estar discutindo isso e ver uma forma de tentar atender. Eu acho que a demanda é justa, é legítima e necessária. Eu acho que a gente tem que trabalhar para tentar dar a essa política no município o patamar de direito sendo executado pelo Estado com a participação da sociedade civil. Né? Isso é extremamente importante para essa política. E aí, quando a gente... É importante dizer, assim, nós temos... 2% do PIB sai dessa cidade. Né? Então, assim, os conselhos, pensando na política, o conselho do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, da criança e do adolescente e do Conselho Municipal da Assistência Social, quando nós sentamos para pensar, a gente ficou extremamente preocupado com o valor que vinha. Porque como é que a gente mantém uma política que muda, né, com o mesmo valor de recurso para o próximo ano, né? E a gente sabe que o país está entrando numa situação muito mais complicada, a desigualdade, ela aumenta, ela não diminui, né? Nós precisamos estruturar essa política de uma forma que realmente o Estado assuma o espaço e a função que é dele, né? Para que as pessoas possam sair dessa situação. A gestão é pública. Né? Quem organiza esse sistema é o poder público, ele tem que assumir isso enquanto função, enquanto financiamento também dessa política. Isso é extremamente importante. A sociedade civil, ela vai continuar articulada e mobilizada, né? Mas não para manter o serviço. Mas ver de que forma nós podemos ampliar, de que forma nós podemos investir. O recurso hoje que entra da sociedade civil é para manter. Né? Não é para fazer reforma, não é para melhorar a qualidade do trabalho que nós temos que oferecer. Né? Além do serviço, nós também entramos com o espaço físico, com a metodologia, com a história de 30 anos. Isso é extremamente importante para essa política. Né? Se a gestão dela é pública, ela tem que ser assumida publicamente também. Quando a gente fala, né, eu também fico preocupada, da onde nós vamos tirar?
assim... Só para eu entender antes, esse valor de 151 milhões, depois quando a gente olha no orçamento, tem alguns detalhes, aí fala de fundo, ele vai para os fundos municipais, é isso? Ele vai para o Fundo da Assistência Social. Tá, porque eu vi aqui tem o Fundo da Assistência Social, tem também o Fundo da Pessoa Idosa, que são esses 5 conselhos, ou não? Isso, mas o recurso que vai para o Fundo do Idoso é recurso do 1%, da isenção. Ah, sim, não né? É o mesmo da criança e do adolescente. Correto. É a busca da sociedade civil por recurso para a manutenção do seu programa. A gente não pode misturar os fundos. Sim. Né? Esse recurso do poder público entra no Fundo da Assistência Social. E depois você... Não é nós, não, né? Desculpa, o gestor apresenta uma proposta, né? E o recurso sai todo mês desse fundo. Correto. Né? Então, assim, tem um controle social, né? Da sociedade civil e do poder público, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer, e que eu acho extremamente importante, nós também ficamos muito preocupados de onde vai sair esse recurso. Porque a gente conhece, a gente sabe a situação da educação, da saúde, né? Mas a gente também precisa entender que o público da assistência social pertence a esse município. Isso é muito sério. Né? Ele não pode continuar invisível como ele está. Né? É extremamente importante. Eu vim para a audiência pública, eu saí do conselho. Na hora que eu saí do conselho, tinha um morador de rua deitado na rua. Né? A gente precisa ter menino de rua para reconhecer a importância do trabalho da assistência social. É isso. A gente nunca vai pensar, enquanto política da assistência, fazer prevenção. Trabalhar essas crianças, as crianças, o idoso, a mulher, na comunidade onde eles moram. E daí nós estamos dizendo, pessoal, de atendimento em periferia dessa cidade. Quem aqui conhece a periferia dessa cidade? Quem aqui trabalha na periferia dessa cidade? Eu já trabalhei com criança com 8 anos que não conhecia o Bosque e a Lagoa do Taquaral, que mora numa periferia dessa cidade. Que para mim isso é um crime. Por que é um crime? São parques públicos. Nós temos adultos que não paga. Como é que uma cidade pode ser tão perversa com o seu cidadão que não possibilite que ele circule na cidade que ele nasce? É esse público que nos pertence, né? Ontem, a matéria no Jornal do Correio era um menino vítima de violência doméstica. Hoje nós temos 201 crianças esperando atendimento da média complexidade, já diagnosticada para atendimento. Ou seja, esperando uma vaga, esperando os 151 mil não vai atender esses 201, que já está esperando há mais de um ano. Provavelmente, quando a gente chegar nesse serviço para atendimento, isso vai ser muito sério. Quantos idosos hoje nós temos em Campinas morando em hospitais porque não temos abrigo para eles morando em hospital? Porque o custo é caríssimo. É disso que nós estamos falando. E nós não precisamos ir na imprensa, pegar essas crianças, pegar essas histórias e colocar na mídia para dizer que nós existimos. Mesmo porque, eticamente, nenhum profissional dessa área faria isso. É a defesa desse sistema, é a defesa do direito dessa família que mora na periferia acessar direito. Direito garantido na Constituição desse país, que tem apenas 26 anos. Quando a Isabel fala assim, quando a gente trabalha de números, às vezes os números são muito frios, né? Sim. Porque atrás de cada número tem uma história de vida e cada vez histórias mais assim, difíceis, né? Uma coisa que eu acredito demais, até pela própria história, o Jonas é uma pessoa muito sensível a essas questões. Sem dúvida. Ele, como prefeito, ele tem sempre se posicionado. Eu acho que se ele puder atender, ele vai fazer. Porque ele tem manifestado em todas as falas dele, inclusive pela sua própria história, trajetória pessoal, ele entende essas dificuldades. Eu acho que a gente tem que tentar agora trabalhar, ver como articular para tentar atingir esses objetivos. Obviamente que o objetivo, mais do que o dinheiro em si, é garantir que essas pessoas tenham o seu direito
assegurado, né, de ter acesso às políticas públicas nas várias áreas. E que eles possam se sentir pertencente a uma cidade, Sim. que tem o É isso aí. segundo PIB do país. Quantas capitais têm um orçamento de 4 bilhões, 5 milhões nesse país? A maioria não tem. É isso. É desse lugar, que tem uma das principais universidades desse país. Né? É uma cidade que na década de 70 e 80, nordestino, paranaense, Mato Grosso, veio para construir essa cidade. Isso é muito sério, pessoal. É esse povo que está na margem. É esse povo que ninguém quer enxergar, que não quer atravessar e ver. É muito sério isso. Né? E aí a desigualdade, ela não diminui nesse país, ela só aumenta. E aí a assistência. Então, quando o secretário falou, a secretária me liga um dia sim, um dia não, ela deve ligar todo dia, se eu conheço bem ela. Né? Por quê? Porque são essas histórias que nós profissionais acessamos. Né? E quando a gente senta para pensar em orçamento, a pessoa que pensa no orçamento, ela não está envolvida com essas histórias de vida que os profissionais da política e da assistência estão. Que os vereadores acabam também estando. Sim. Porque eu fiquei muito feliz de ver tantos vereadores se manifestando a favor. Por quê? Porque também é um lugar muito conhecido por eles. Sim. Agora, Né? Isabel, eu acho que é também importante, a gente está avançando, mas Campinas também não é uma ilha, né? A gente também sofre os reflexos, Sem dúvida, né, da região da metropolitana. região e Sem tal. dúvida. A gente tem que pensar nessas políticas. É claro que nós temos a responsabilidade local, mas há necessidade também de uma De pensar presença maior do consórcios. governo do Estado nessa área. Hoje Tá essa certo. verba do governo do estado, que é através de emendas, ou tem um percentual já no orçamento estadual? Se eu não for correta, eu peço desculpa para o Estado. Mas hoje, 3 milhões para a cidade. No ano. Eu sinto muito. Então, Principal estado do país. Pois é. E a Campinas é a segunda maior cidade. Né? Nós temos clareza, os conselhos, que esse financiamento tem que vir das 3 esferas de governo. Estadual, municipal e federal. Só que hoje aqui, eu vou cobrar Do município. município. Perfeito. Né? Isso é extremo. Mas nós elegemos deputados federais e deputados estaduais, que têm compromisso com essa população e com essa política. E que tem que voltar para o seio dos seus... E fazer a cobrança, né? É esse tipo. A gente pede... É isso que, para nós que trabalhamos nessa política, ficamos muito chateados. Por quê? Porque ninguém conhece a política da assistência social. Aí vai para a educação. Não que eu acho que não mereça, por favor. Mas a assistência, ela existe enquanto política. E uma coisa que a gente comparando, vamos pegar o exemplo do SUS de novo, que foi um padrão, Sim. né? No SUS você tem verba de fundo a fundo que vem, por exemplo, para o Fundo da Saúde. Né? Uma boa quantidade, por exemplo, vem do governo federal, Sim. vem do governo do estado, uma outra parte, o município põe a parte dele. Na área da assistência, isso não acontece na mesma proporção, percebe? Então, quer dizer... Mas por quê? Não, eu estou falando isso para responder um pouco, para explicar um pouco o seu questionamento. Quer dizer, deveríamos ter, porque os municípios têm uma dificuldade muito grande de enfrentar todas essas atribuições que foram dadas pela Constituição, pelos orçamentos. Então, tem que cuidar da saúde, da educação e tudo mais, agora da segurança também, que antes não existia, né? Quando foi feita a Constituição. E aí você percebe que deveria receber, o município, não só Campinas, os municípios de modo geral, receber mais recursos do governo federal para o fundo da assistência, do governo do estado para o fundo da assistência. Então, há um desequilíbrio hoje. Quer dizer, a atribuição vereador, foi... mas, Não, hoje deixa eu só... mas é um percentual mínimo, Não não é tem, o tanto não que o tem. Estado quer, o Não tanto tem, que o governo não federal tem. quer. E isso Hoje é que é nós, mais eu ou acho que nós menos. nós Não temos que avançar nessa política nesse sentido, porque hoje quem mais tem recursos para poder fazer política pública é o governo federal. Sim. Depois é o governo do estado. Os municípios são os últimos a ter capacidade financeira para enfrentar essa realidade. Então, eu acho que está faltando um pouco, acho que até nessa comemoração aí dos 10 anos do SUS, é a gente lutar mais agora para que, assim como já ocorre na saúde, o SUAS também receba esse apoio dos outros entes da federação. E uma coisa que foi falado aqui, mas eu queria... Só, até para quem está nos ouvindo, que não tem ainda muito conhecimento a respeito dessa visão nova, da política nova de assistência. Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está
em vulnerabilidade, seja uma criança, um morador de rua, ou outro, um idoso, não é assim, vamos ajudar ele. Não é isso. Ele tem um direito. Percebe? Quer dizer, é uma diferença. É diferente, por exemplo, você não tem o direito à saúde. Quebra de paradigma, exato. Quando na você verdade, tem né? direito à saúde, então você está doente, você sabe que o Estado precisa te ajudar a solucionar seu problema de saúde. No hospital, no posto de saúde, seja onde for, tomar uma vacina, quando for o caso. Então, isso já está introjetado nas pessoas. Quer dizer, as pessoas, todo mundo fala, não, é meu direito. Por quê? Só que na assistência, o próprio usuário, ele acaba se colocando numa posição de fragilidade, onde assim, estão fazendo uma benesse para ele. Não. Ele tem esse direito. Percebe? Há uma mudança muito grande conceitual nisso e o Estado precisa agir nesse sentido, reconhecendo aquele direito e buscando atendê-lo. Porque não é uma coisa assim de caridade. Percebe? Por mais que pode parecer no primeiro momento numa necessidade extrema, que a pessoa às vezes está passando fome, num caso mais extremo, precisa receber uma cesta básica, uma coisa. Mas a pessoa de vulnerabilidade, seja de qualquer tipo, ela tem direito. Então, a partir disso é que a gente precisa de política pública mais vigorosa para enfrentar isso. Senão ela não pode depender de esmola. Exatamente. É isso mesmo. Não pode ficar numa mesmo. coisa secundária de uma benevolência. Assim Não, como não o é município não tem que ficar esmolando o pires na mão para buscar recursos da Exatamente, entidade, tem né? que ser uma política que ele receba recurso para poder enfrentar essa situação toda. Sim, então hoje, para a gente entender até em verbas do Estado e do governo federal, quando vem, você falou em 3 milhões, Isabel, mas quando vem um pouco mais, é porque algum deputado apresentou uma emenda, é isso? Sim, as É um- emendas parlamentares podem Podem também. É um dos instrumentos para Instrumento. você tentar buscar Mas eu acho que recursos esse nisso. instrumento ele deve ser usado como uma Deveria coisa vir pro fundo. excepcional e Sim. não como a forma do financiamento do Sem sistema. O dúvida. sistema Porque tem que hoje ter não formas vem para o fundo. O Estado de São Paulo, não. Vem vai específico. para as instituições. direto Tá. para as instituições. Né? E a Vem, gente olha, pra vem de uma instituição- defesa aos conselhos que esse recurso deveria cair no fundo Por da isso que eu assistência, falei que tem que ser e aí fundo a o fundo, que gestor- nem na é saúde. isso A saúde, mesmo. quando entra um recurso no Fundo Municipal de Saúde, ele vem do Fundo Nacional. Sim. Quando vem do Estado, vem do Fundo Estadual. Então, é isso que nós temos que ter, porque ainda não está com toda a sua estrutura em pleno funcionamento. Quer dizer, tinha que ter isso, porque isso também inibe qualquer tipo de direcionamento que possa existir. Pois é. Nessa visão de sistema que a Isabel falou, quando você tem um conselho que pensa, você tem o Plano Municipal de Assistência. Ele foi elaborado, levantando todos os dados, diagnóstico e tal, elaborou o plano. Esse plano é feito uma valoração. Para implantar esse plano custa tanto. Quando o recurso não vem para o fundo, às vezes você tem metas, ações do plano que elas deixam de ser executadas e às vezes o recurso talvez direcionado para algo que não tem a mesma prioridade, não que não tenha importância, mas às vezes o mesmo grau de prioridade daquilo que está no plano. Eu acho que essa lógica... Para finalizar, a gente isso, corre o Isabel? risco, não sei se os vereadores analisam assim, de que se a gente continuar nesse percentual desse ano, que é em torno de 3,32% do orçamento, para 2016 a gente chegar no 7%, vai estar mais difícil ainda. Sem dúvida. E tem mais uma questão, né? Você coloca em risco todo o sistema. Sim. Olha, com essa análise a gente aguarda aí o que vai ocorrer, as emendas, se o próprio governo vai mandar alguma emenda para a Câmara Municipal a esse respeito, ou se os vereadores é que vão apresentá-la. E o Questão de Ordem discute na próxima semana mais um item do orçamento, na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Até mais.